Conecte-se consigo mesmo e descubra a paz interior que está esperando por você no nosso curso de Yoga Online com Sadhguru. Junte-se a nós no curso de Yoga Online com Sadhguru. O link está na descrição. As auras são de muitos tipos. Muitas coisas fantasiosas foram ditas sobre ela particularmente pela comunidade da nova era hoje. O que você chama de aura é algo ainda mais superficial do que a pele. Se você focar na superfície, você terá uma aura miserável. Toda substância no planeta tem um certo campo de energia ao seu redor. Ou o que você vê como substância no planeta é, na verdade, energia. É um fato científico que toda a existência é energia. Uma parte da energia se manifestou em um certo nível de reverberação, o que a torna numa forma física. Outra parte da energia não se manifesta em forma física, mas ainda assim tem uma forma. Portanto, aquela forma, que ainda não é física, ou se recusa a se tornar física, mas ainda mantém uma forma. Isso é uma aura. Ou isto está sendo chamado de aura. As auras são de muitos tipos. Uma pessoa pode passar de uma aura muito escura para uma aura pura e clara. Entre estas duas, há milhares de tonalidades. Essencialmente, o status físico, mental, emocional e energético de quem você é agora, de certa forma, é representado por sua aura, ou é visível através da aura. Muitas coisas fantasiosas foram ditas sobre ela particularmente pela comunidade da nova era hoje. Muito disso é ficção, mas há algo de substancial nisso. Não acho que você deva se preocupar com esse tipo de coisa. Não tente ver a aura das pessoas. A aura é a periferia da pessoa. Eu gostaria que você olhasse um pouco mais para o que há de mais profundo no ser, em vez de olhar para a superfície. A superfície é para os médicos, porque eles querem consertar alguma parte física que pode estar dando erro em alguém. A superfície não deve ser do interesse de um buscador espiritual. Ela é mais superficial do que a pele. O que você chama de aura é ainda mais superficial do que a pele, porque está ainda mais afastada. Portanto, pode dar certo. Se alguém tem o entendimento necessário, pode dar certo acesso à natureza da pessoa
Mas você está olhando somente para a estrutura psicológica, emocional e física do ser humano? É melhor que as pessoas que estão no caminho espiritual ignorem a aura, a sua e a de todos, e se concentrem no âmago. Se você estiver focado no âmago, você terá uma aura maravilhosa. Se você se concentrar na superfície, você terá uma aura miserável. Portanto, não continue olhando para a aura dos outros nem para a sua própria. É hora de você olhar para o que há de mais profundo neste aqui e naquele. Se você olhar para o âmago deste, então naturalmente você verá o âmago de tudo, porque no âmago, isto e aquilo não existe. No âmago só existe este. Na superfície, isto e aquilo existe. Então, sabe, as pessoas dizem que a beleza é superficial. Sim, certo tipo de beleza é superficial. Você não gostaria de alguém com a pele arrancada? Se você visse alguém sem pele, você não pensaria que ele é lindo, mesmo que fosse a mesma pessoa? Dessa forma, sim. Mas a aura nem sequer está na superfície. Portanto, não vale a pena gastar tempo com ela. Se você se tornar consciente do âmago, talvez você possa visualizar a superfície, mas você tentar ver e ler a aura das pessoas, isso é uma coisa estúpida de se fazer. Você vai desperdiçar sua vida tentando fazer tais coisas. Se você estiver consciente, se sua percepção for aprimorada, você poderá ver coisas. É bom ver as coisas que estão lá. Se você começa a ver coisas que não estão lá, isso é... Você está se graduando de um ashram para um hospício. Se muitos de vocês forem nessa direção, podemos transformar o ashram num hospício? Sim. Portanto, é muito importante. Queremos manter isto como um ashram. Você quer transformá-lo em um hospício? Não, nós queremos manter isso como um ashram. Portanto, por favor, se você quiser manter isto como um ashram, você deve estar focado no que há de mais profundo, não na superfície. Superfície demais significa que vamos transformar o lugar em um hospício. Todo tipo de maluco que acredita ser espiritual, existem muitos assim no planeta. Eles são o maior obstáculo para que outras pessoas busquem qualquer espiritualidade. Em razão do excesso de malucos como estes, pessoas de pensamento correto, que são um pouco mais sensatas, não querem ter nada a ver com a espiritualidade. Portanto, por favor, não transforme isto em um hospício. Se você precisar ir, nós o promoveremos, mas não transforme o lugar em um hospício. Bem, a memória genética tem um certo nível de significância até os seus 21 anos de idade. Aos 21 anos de idade, algo muito fundamental muda no sistema.
de modo que a memória genética se torna menos dominante. Ela começa a desempenhar um papel mínimo. Muitos pais ficam surpresos como as crianças que estavam tão ligadas a eles pouco tempo atrás, de repente elas chegam aos 21 anos de idade e de repente não conseguem se relacionar da mesma forma com os pais, simplesmente porque a sua memória genética entra em uma escala reduzida de função, uma vez que eles completam 21 anos. Esta é uma maneira da natureza de construir uma espécie de mecanismo de segurança para o nosso crescimento, porque uma criança humana não nasce como os outros animais. Com outros animais, 90% do que deveriam ser já está fixado pela sua genética. Apenas 10% de evolução ao longo de suas vidas, que também pode ser explorada por eles ou não. Porém, com o ser humano, apenas 10% é fixo, 90% é deixado ao ser humano individual. Por causa disso, a fase inicial do desenvolvimento para uma criança humana é muito mais frágil, precisa de muito mais ambiente, precisa de muito mais cultivo, porque 90% tem que ser criado, apenas 10% já existem como um padrão. Então, aos 21 anos de idade, a sua influência genética deveria ter diminuído significativamente, a menos que você esteja muito ligado aos seus pais, seja porque eles têm muita riqueza, ou porque são muito dominantes, ou porque você os admira demais, seja como for. Do contrário, a influência genética irá diminuir naturalmente. Portanto, depois disso, a influência kármica é uma influência muito maior do que a influência genética. Quando nós falamos influência kármica, não deveríamos... Porque existe essa percepção errada de que o karma significa falar sobre algo que vem de outro lugar, de outra vida, ou o que quer que seja. Não é assim. Desde hoje de manhã, da hora que você se levantou até este momento, o seu corpo está desempenhando seu próprio karma físico, a mente seu karma mental, a emoção seu karma emocional, a energia seu karma energético. A cada momento, na vigília e no sono está acontecendo. Mas vamos levar em conta apenas a vigília. Desde o momento em que você se levantou até agora, quanto destes 4 aspectos do karma você desempenhou conscientemente? Se você olhar para isso, eu não quero lhe perguntar o que normalmente pergunto, mas como vocês são todos médicos, eu não vou perguntar. Vou apenas dizer isto, por favor, analisem vocês mesmos. Nem sequer 1%, muito abaixo de 1% é o que você está consciente. Todo o resto está acontecendo inconscientemente. Ou, em outras palavras, em vez de usar a palavra inconsciente, que é uma palavra um pouco negativa, digamos que você esteja acontecendo automaticamente. Você está acontecendo automaticamente por causa da memória kármica. Você tem tanta memória que você não precisa nem pensar. Você não precisa pensar em como comer. Veja, pela primeira vez quando criança, comer era uma grande coisa, você sabe, especialmente comida indiana, caía tudo em cima de você. Mas hoje você come de forma muito eficiente, mas não pensa exatamente como segurar a comida, no que fazer, porque esta memória foi construída com seu karma. Karma significa ação. Estas 4 dimensões de ação estão sempre construindo coisas para tornar a vida mais fácil para você, não para lhe prender. Então, é uma teia de karma que você cria. Mas quando você cria uma teia, você deve ter um certo... Você sabe, deve ter algum tipo de solvente para que não fique preso nela. Suponha que você seja uma aranha, você cria uma teia linda e espetacular. É para os outros ficarem presos nela, algum outro inseto. Mas se a própria aranha se prender nela, ela é uma aranha estúpida. E é isso que está acontecendo com os seres humanos. Um elaborado sistema de memória está sendo criado a cada momento. Veja, você pode estar dormindo, existem muitas experiências como esta, eu não vou entrar em detalhes. Mesmo quando você está dormindo profundamente, você não sabe. Eu vou falar em uma língua que você não conhece 1 ou 10 frases. Na verdade, nós podemos hipnotizar você. Após muitos meses ou anos, nós podemos fazer você dizer aquelas frases em uma língua que você não conhece, que você percebeu no momento em que estava dormindo profundamente. É possível fazer isso. Portanto, eu estou dizendo que se você andar desse lugar para aquele, talvez existam 25 tipos de cheiros diferentes. Você talvez pode não notar isso conscientemente. Só se for muito acentuado, ou muito ruim ou muito bom, você talvez note. Do contrário, você não vai notar. Mas no sistema sensorial, tudo isso está gravado. Então, sem saber o porquê, sem mesmo articular mentalmente ou intelectualmente, você simplesmente não gosta de ir a certos lugares. Talvez seja o cheiro, talvez seja a visão, talvez sejam os sons, talvez seja apenas a energia de lá, seja o que for. As suas 4 dimensões de karma
Física, mental, emocional e karma energético estão sempre construindo uma teia elaborada e espetacular para você. Esta teia não é para lhe prender. Esta teia é para tornar a vida automática, assim você não precisa pensar em tantas coisas. Simplesmente assim você pode fazer isso porque está na sua memória kármica. Mas, infelizmente, porque as pessoas ficam tão identificadas com muitas coisas que fazem, e elas começaram a escolher o que é bom e o que é ruim, no momento que você diz isso é bom, você vai desenvolver uma certa afinidade por aquilo. No momento que você diz isso é ruim, você vai desenvolver uma certa aversão por aquilo. Tanto na afinidade quanto na aversão você vai ficar preso. Agora você construiu uma elaborada teia e você ficou preso na sua própria teia. Esta é a sina do karma para a maioria das pessoas. Karma é a maneira mais dinâmica de existir. Isso apenas significa, literalmente, você é o criador de sua vida. Para você ser o criador da sua vida, sem que o seu sistema neurológico funcione de acordo com seus comandos, você nunca será o criador da sua vida, você sempre será uma vida acidental. Portanto, se você deixar de ser uma vida acidental, as pessoas que estão experienciando níveis desnecessários de ansiedade, medo e coisas assim, diariamente, muitos profissionais de medicina estão dizendo: essas coisas são normais, se você está ansioso é normal, eu mesmo sou ansioso. Esta não é a maneira de se fazer um ser humano. Um ser humano é capaz de estar acima disso. Nós somos considerados como seres humanos. Nós não usamos a palavra ser para nenhuma outra criatura. Não chamamos um elefante de um ser elefante, um tigre de um ser tigre, uma formiga de um ser formiga ou algo assim. Nós só chamamos os humanos de seres porque você é capaz de ser. Isso significa que você é capaz de uma existência consciente. Isso significa que você é capaz de usar todas as faculdades que você tem da maneira que você quer. Não em reação ao que acontece ao seu redor, mas com uma resposta consciente. Seja bem-vindo a uma jornada transformadora em direção ao autoconhecimento e bem-estar através das práticas do yoga com a orientação do renomado mestre espiritual, Sadhguru. Prepare-se para uma imersão revitalizante em técnicas e filosofias que podem iluminar o caminho para uma vida equilibrada e plena. Vamos juntos aprender e incorporar esses ensinamentos em nosso cotidiano, convidando você a embarcar nesta jornada de autoaperfeiçoamento e harmonia interior. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru, links na descrição. Quando você olha para a sua vida, para a maneira como a vive, você muitas vezes percebe que é governado por emoções compulsivas. Hoje você realmente quer ficar em paz? Hoje, por acaso, é aniversário de sua esposa ou alguma coisa do seu marido? Você realmente quer ter certeza de que nada vai dar errado? Esse é um dia em que apenas a raiva o domina? Ela vem à tona sem motivo? Então, essas coisas as pessoas tentam controlar por vidas inteiras e nada muda. A mecânica da mente, o modo como a mente funciona, é exatamente o modo como a substância kármica é, porque a mente é apenas um acúmulo. O tipo de acúmulo que você tem é assim que funciona. Se alguém precisa ir além das limitações ou além da compulsividade que um determinado tipo de acumulação cria em nós, ou esse alguém precisa se elevar a um nível diferente de consciência, com o qual pode se tornar livre, ou então outra maneira é que ele precisa transformar suas energias. Elevar-se a níveis mais altos de consciência geralmente é algo muito ilusório. Todos acreditam que têm uma consciência muito elevada. Se você for testá-los,
eles falharão miseravelmente, porque a natureza da mente é tal que pode enganá-los até o fim. As pessoas acreditam que mudaram muitas e muitas vezes, simplesmente porque as situações se tornaram um pouco mais viáveis, elas mudaram. Se as situações se tornarem extremas, novamente elas voltam ao mesmo lugar. Sim, você já percebeu isso? De novo e de novo? Portanto, transformar suas energias é um caminho mais seguro, um caminho mais certo. Você está caminhando sobre uma base sólida. E tudo o que você precisa é de uma certa dedicação e envolvimento numa determinada prática. Se a pessoa trabalhar o suficiente em suas energias, com o sentido correto de compreensão e orientação, se isso for feito, muito facilmente ela poderá se iluminar no nível de sua energia. Sua energia será iluminada. Sua consciência pode não ter ido além, mas suas energias serão iluminadas. Isso é algo que temos feito em grupos de pessoas próximas há muito tempo. Shiva também falou sobre isso. Shiva diz: quando o fio espinhal é tocado, uma luz começa a brilhar internamente e ao seu redor. Se você colocar toda a atenção no Sushumna Nadi, e se ele for tocado da maneira correta, ele se tornará vivo e brilhará. Quando ele brilha, lentamente a energia amadurecerá num curto período de tempo. E a energia se tornará iluminada, ela brilha. Você tem o brilho de um ser iluminado, mas não tem a consciência de um ser iluminado. Se você ficar de pé, se você simplesmente se sentar em silêncio, você é um ser poderoso. Se você abrir a boca, você é um tolo. É assim que você será. Mas é bom ser assim porque isso é fácil de conseguir. Isso é fácil de conseguir, tudo o que você precisa é de dedicação, especialmente quando eu estiver por perto, isso é muito fácil de fazer. Se você apenas tocar a medula espinhal, ela pode simplesmente brilhar. Então, temos muitos assim. Não os nomeamos, você não vai procurá-los. Quando o fio espinhal é tocado, uma luz começa a brilhar internamente ao seu redor. Você tem o brilho de um ser iluminado, especialmente quando eu estiver por perto, isso é muito fácil de fazer. Estabeleceremos os procedimentos, os métodos e investimentos em energia para ajudar as pessoas a alcançar essa realização. Tudo o que você precisa é de uma certa dedicação e envolvimento numa determinada prática. Seja bem-vindo a uma jornada transformadora em direção ao autoconhecimento e bem-estar através das práticas do yoga com a orientação do renomado mestre espiritual, Sadhguru. Prepare-se para uma imersão revitalizante em técnicas e filosofias que podem iluminar o caminho para uma vida equilibrada e plena. Vamos juntos aprender e incorporar esses ensinamentos em nosso cotidiano, convidando você a embarcar nesta jornada de autoaperfeiçoamento e harmonia interior. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru, links na descrição. Dentro de 6 semanas, verá que o diabetes irá desaparecer? O mais importante é que existe um desequilíbrio geral do corpo
Nós apenas lhe ensinamos alguns processos simples para estabilizar o sistema de energia do seu corpo. É um cereal de liberação muito lenta, ou seja, não haverá picos de açúcar. Eu sei que atualmente uma das maiores pandemias do planeta é o diabetes. Bem, hoje em dia, as pessoas estão apenas verificando o açúcar, seja no sangue ou na urina, e chegando a uma certa conclusão. O açúcar sendo relacionado a um órgão específico, como o pâncreas, ou é disfuncional ou não está funcionando devidamente, mas não é assim que nós vemos no yoga. No sistema yógico dizemos que se o seu Vyana Prana não estiver funcionando bem, uma das manifestações é o diabetes. Essencialmente é um desequilíbrio do corpo. Você está olhando apenas para o açúcar pode estar alto, mas não é isso que importa. O mais importante é que existe um desequilíbrio geral do corpo. Se você não tiver nenhum outro sadhana, a maneira mais simples é manter contato com a terra ou com o solo. A riqueza do solo e a riqueza do corpo estão relacionadas. E se você se conectar com o solo, pode fazer. Se você não se dedica à agricultura, pode fazer pelo menos um pouco de jardinagem com os pés descalços e as mãos nuas. Se isso também não for possível, você está vivendo em um ninho. Se esse for o caso, pelo menos, tome um banho de barro. Pegue um pouco de terra e espalhe por todo o corpo. Espere secar por 30 a 40 minutos e depois lave-o. Pelo menos uma vez dentro de alguns meses, talvez. Então, pelo menos uma coisa simples, como caminhar no jardim descalço, poderia estabilizar seu Vyana de maneira bem razoável. Existem crias para estabilizar o sistema de tal forma que, naturalmente, irá afetar os níveis de açúcar depois de um tempo? Temos centenas de pessoas que se livraram completamente do diabetes conosco. Com a maioria delas, nós nem tratamos o diabetes, apenas lhe ensinamos alguns processos simples para estabilizar o sistema de energia de seus corpos, e com isso se recuperaram da sua condição de diabéticos. O Shambhavi Mahamudra também é capaz de fazer isso. Depois que o sistema estiver regularizado, você verá que o diabetes deve desaparecer. Mas se você quiser uma maneira mais rápida e eficaz de sair dessa condição, se você passar 6 semanas conosco, provavelmente em 70% das vezes, dentro de 6 semanas verá que o diabetes irá desaparecer. Há algumas pessoas que são fixadas em doce. Elas podem levar um pouco mais de tempo, mas pelo menos 70% das pessoas estarão livres do diabetes dentro de 6 a 8 semanas. Se você tem diabetes, nós temos sistemas poderosos na medicina Siddha, nós conseguimos fazer isso, mas Siddha é um pouco amargo. Se o seu diabetes não estiver o incomodando tanto, você não tomará um remédio tão amargo. Então vamos optar por Ayurveda, Siddha Vaida até certo ponto. Ayurveda e uma dieta adequada e exercícios, é possível reverter facilmente esse processo. O milheto leva tempo para cozinhar. Ele cozinha por mais tempo do que o arroz, mas traz mais benefícios. É um cereal de liberação muito lenta. Ou seja, não haverá picos de açúcar devido à ingestão de milheto. Ele libera parte da glicose muito lentamente. Então, especialmente aqueles que sofrem de diabetes ou cuja vida esteja ameaçada pelo diabetes, o ragi e os outros milhetos também fazem um trabalho fantástico. Todas as coisas que nós, como seres humanos, criamos nesse planeta foi essencialmente criado primeiro em nossas mentes.
tudo que você vê e que é trabalho humano nesse planeta, primeiro achou expressão na mente, depois se manifestou no mundo exterior. As coisas maravilhosas que nós temos feito nesse planeta e as coisas horríveis que nós temos feito nesse planeta, ambas vieram da mente humana. Portanto, se estamos preocupados com o que criamos nesse mundo, é extremamente importante, em primeiro lugar, aprender a criar as coisas certas em nossa mente. Como nós mantemos a nossa mente? Se não temos o poder de manter as nossas mentes da maneira que queremos, o que nós criamos no mundo também vai ser muito acidental e desorganizado. Assim, aprender a criar nossas mentes da maneira que queremos é a base da criação do mundo que queremos. Existe uma história maravilhosa na tradição yógica. Num certo dia, um homem foi caminhar. Ele foi para uma longa caminhada. Acidentalmente, sem querer, ele caminhou para dentro do paraíso. Sortudo, não é? Ele foi apenas dar uma caminhada e aterrissou no paraíso. Após essa longa caminhada, ele se sentiu um pouco cansado. Então, ele pensou, estou cansado, eu gostaria de poder descansar em algum lugar. Ele olhou ao redor e ali havia uma bela árvore, debaixo da qual existia uma grama muito fofa. Então, ela era convidativa, ele foi e deitou sua cabeça ali e adormeceu. Passado algumas horas, ele acordou. Bem descansado, e pensou, eu estou bem descansado, mas eu estou sentindo fome, eu gostaria de ter algo para comer. E ele pensou sobre todas as coisas boas que ele sempre quis comer em sua vida, e instantaneamente todas essas coisas apareceram na sua frente. Você precisa entender que lá o serviço é assim. Pessoas famintas não fazem perguntas. A comida veio e ele comeu. O estômago ficou cheio, e então ele pensou, meu estômago está cheio, eu gostaria de ter alguma coisa para beber. Todas as coisas boas que ele sempre quis ter para beber, ele pensou sobre elas e todas elas apareceram na sua frente. Pessoas que bebem também não fazem perguntas. Então ele bebeu. Agora, com um pouco de álcool nele, você sabe, Charles Darwin disse, todos vocês eram macacos, suas caudas caíram. Não eu, Charles Darwin disse, que vocês eram macacos e suas caudas caíram e então vocês se tornaram humanos. Sim, definitivamente a cauda caiu. Mas o macaco, no yoga, nós sempre nos referimos a uma mente não estabelecida como markata, que quer dizer macaco. Por que estamos nos referindo à mente como um macaco é? Quais são as qualidades de um macaco? Uma coisa sobre um macaco é o seu movimento desnecessário. E outra coisa sobre o macaco é, se eu disser você está macaqueando alguém, o que isso quer dizer? Imitação. Macaco e imitação se tornaram sinônimos. Assim, essas duas qualidades essenciais de um macaco são, em grande parte, as qualidades de uma mente não estabelecida, movimentos desnecessários. Você não precisa aprender isso de um macaco, você pode ensinar isso para o macaco. E a imitação é um trabalho constante da mente. Portanto, quando essas duas qualidades estão ativas, a mente é referida como um macaco. Então esse macaco se tornou ativo dentro dele. Ele apenas olhou ao redor, pensou, o que diabos está acontecendo aqui? Eu pedi por comida, a comida veio. Eu pedi por bebida, a bebida veio. Devem existir fantasmas por aqui. E os fantasmas vieram. Os fantasmas vieram, eles vão me cercar e me torturar, ele pensou. Imediatamente, os fantasmas o cercaram e começaram a torturá-lo. Então ele começou a gritar de dor e disse, eles vão me matar. E ele morreu.
Ele acabou de dizer que era um cara de sorte. O problema é que ele estava sentado debaixo de uma kalpavriksha, ou uma árvore do desejo. Ele pediu por comida, a comida veio. Pediu por bebida, a bebida veio. Por fantasmas, os fantasmas vieram. Por tortura, a tortura veio. Ele pediu pela morte, a morte aconteceu. Agora não procure por essas kalpavrikshas na floresta. Você mal consegue encontrar uma árvore hoje em dia. Uma mente bem estabelecida, uma mente que está em um estado de samyukti, é chamada de kalpavriksha. Se você organizar sua mente a um certo nível de organização, ela, por sua vez, organiza o sistema todo. Seu corpo, suas emoções, suas energias, tudo se organiza nessa direção. Uma vez que essas suas 4 dimensões, seu corpo físico, sua mente, suas emoções e as fundamentais energias de vida estiverem organizadas em uma direção, uma vez que você esteja assim, tudo que você deseja acontece sem mesmo levantar um dedo mindinho, na verdade. Auxiliar isso com a atividade ajudaria, mas, mesmo sem fazer qualquer atividade, você ainda pode manifestar o que você quer. Se você organizar essas 4 dimensões em uma direção e mantê-las inabaláveis nessa direção por um certo período de tempo, agora mesmo, o problema com sua mente é que a cada momento ela está mudando de direção. É como você querer viajar para algum lugar, e a cada 2 passos, se você continuar mudando de direção, a chance de você chegar ao destino é muito remota, a menos que isso aconteça por acaso. Portanto, organizar nossas mentes e, por sua vez, organizar o sistema inteiro e essas 4 dimensões básicas de quem você é nesse momento, em uma direção, se você fizer isso, você próprio é um kalpavriksha. Qualquer coisa que você deseja vai acontecer. Porém, agora mesmo, se você olhar para a sua vida, tudo o que você desejou até agora, se isso acontecesse, você estaria acabado. Tudo e todos que você desejou, se tudo isso aterrissasse em sua casa hoje, você conseguiria viver com isso? Uma vez que você esteja empoderado dessa forma, é muito importante que sua ação física, sua ação emocional, sua ação mental e sua ação energética sejam controladas e propriamente direcionadas. Se não for assim, nos tornamos destrutivos, autodestrutivos. No momento, esse é o nosso problema. A tecnologia, que supostamente deveria fazer nossa vida bonita e fácil, se tornou a fonte de todos os problemas. Assim, estamos destruindo a própria base da nossa vida, que é o planeta. Portanto, aquilo que deveria ser uma dádiva, estamos fazendo disso uma maldição. O que nos trouxe níveis incríveis de conforto e conveniência nos últimos 100 anos ou mais, também se tornou uma ameaça à nossa vida, simplesmente porque não estamos agindo conscientemente. Nós estamos em um estado de ação compulsiva. Então, organizar nossa mente fundamentalmente significa se mover de um estado de atividade compulsiva para um estado de atividade consciente. Você deve ter ouvido falar de pessoas que pedem por algo e, para além de todas as expectativas, isso se tornou real para elas. Geralmente, isso acontece com pessoas que têm fé. Agora, vamos dizer que você quer construir uma casa. Se você começar a pensar, eu quero construir uma casa. Para construir uma casa, eu preciso de 5 milhões, mas eu tenho apenas 50 rúpias no meu bolso. Não é possível, não é possível, não é possível. No momento que você diz não é possível, você também está dizendo eu não quero isso. Portanto, em um nível, você está criando um desejo de que você quer algo. No outro nível, você está dizendo eu não quero isso. Então, nesse conflito, isso pode não acontecer. Alguém que tem alguma fé em um Deus, ou em um templo, ou no que for, que tem uma mente simples, a fé apenas funciona para aqueles que têm uma mente simples. Pessoas que pensam demais, para elas isso nunca funciona. Uma pessoa inocente, que tem uma fé simples, em seu Deus, em seu templo ou no que for, ela vai ao templo e diz, Shiva, eu quero uma casa, eu não sei como, você precisa fazer isso por mim. Agora, na mente dela não existem pensamentos negativos. Isso vai acontecer, isso não vai acontecer, isso é possível, isso não é possível. Essas coisas são completamente removidas pelo simples ato de fé. Agora ele acredita que Shiva vai fazer isso por ele, que isso vai acontecer.
Então Shiva vai vir e construir sua casa? Não, eu quero que você entenda. Deus não vai erguer um dedo mindinho por você. O que você chama de Deus é a fonte da criação. Como um criador, ele tem feito um trabalho fenomenal, não resta dúvida sobre isso. Você poderia pensar numa criação melhor do que essa? Está na imaginação de alguém pensar alguma coisa melhor do que o que existe agora? Portanto, como um criador, ele fez seu trabalho maravilhosamente bem. Porém, se você quer que a vida aconteça da maneira que você quer, porque nesse momento, o ponto crucial da sua felicidade e do seu bem-estar é esse. Se de fato, se você está infeliz, a única e somente única razão pela qual você está infeliz é que a vida não está acontecendo da maneira que você acha que ela deveria acontecer. É apenas isso. Portanto, se a vida não está acontecendo da maneira que você pensa que ela deveria acontecer, você está infeliz. Se a vida acontece da maneira que você pensa que ela deveria acontecer, você está feliz. É tão simples quanto isso. Então, se a vida tem que acontecer da maneira que você acha que deveria acontecer, primeiro de tudo, como você pensa, com quanto foco você pensa, quanta estabilidade existe em seu pensamento e quanta reverberação existe no processo de pensamento, determinará se seu pensamento se tornará uma realidade ou se será apenas um pensamento vazio. Ou como não criar nenhum impedimento para o seu pensamento ao criar um processo de pensamento negativo. Essa possibilidade, algo é possível ou não é possível, está destruindo a humanidade. O que é possível e o que não é possível não é da sua conta, é trabalho da natureza. Seu trabalho é apenas batalhar pelo que você quer. Nesse momento, você está sentado aqui. Se eu lhe perguntar duas questões simples, eu quero que você apenas observe isso e responda. Nesse momento, de onde você está sentado, você pode simplesmente voar? Você diz não. Nesse momento, de onde você está sentado, você pode se levantar e andar? Você vai dizer sim. Qual é o embasamento disso? Por que você diz não para voar e sim para caminhar? Por causa da experiência passada de vida. Muitas vezes você já se levantou e caminhou, nunca voou. Ou, em outras palavras, você está usando a experiência passada de vida como embasamento para decidir se alguma coisa é possível ou não. Ou, em outras palavras, você decidiu que o que não aconteceu até agora não pode acontecer em sua vida no futuro. Isso é uma desgraça para a humanidade e o espírito humano. O que não aconteceu até agora nesse planeta pode acontecer amanhã. Os seres humanos são capazes de fazer isso acontecer amanhã. Portanto, o que é possível e o que não é possível não é da sua conta. Isso é trabalho da natureza. A natureza vai decidir isso. Você apenas vê o que você realmente quer e batalha por isso. E se seu pensamento é criado de maneira poderosa, sem qualquer negatividade, sem qualquer pensamento negativo, derrubando a intensidade do processo de pensamento. O primeiro e o mais importante é que você deve ser claro o que você realmente quer. Se você não sabe o que você quer, a chance de criar isso não surge. Se você olhar para o que você realmente quer, o que todo ser humano quer ele quer viver alegremente, ele quer viver em paz, em termos de seus relacionamentos, ele quer que isso seja amoroso e afetuoso, ou em outras palavras, tudo o que qualquer ser humano está buscando é agradabilidade dentro de si mesmo, agradabilidade ao seu redor. Essa agradabilidade, se acontece em nosso corpo, nós chamamos isso de saúde e prazer. Se ela acontece em nossa mente, nós chamamos isso de paz e alegria. Se ela acontece em nossa emoção, nós chamamos isso de amor e compaixão. Se ela acontece em nossa energia, nós chamamos isso de bem-aventurança e êxtase. Isso é tudo que um ser humano está procurando. Quer ele vá para o seu escritório trabalhar, ele quer ganhar dinheiro, construir uma carreira, criar uma família, se sentar num bar, se sentar no templo, ele ainda está procurando pela mesma coisa? A agradabilidade interior, a agradabilidade ao redor. Se é isso que queremos criar, eu acho que é hora de tratarmos disso diretamente e de nos comprometer com a sua criação. Então, você quer criar a si mesmo como um ser humano pacífico, um ser humano alegre, um ser humano amoroso, um ser humano agradável em todos os níveis? E você também quer um mundo assim? Um mundo pacífico, um mundo amoroso, um mundo alegre?
Não, não, quero verduras, quero comida. Quando dizemos um mundo alegre, isso significa que tudo que você quer aconteceu? Então isso é tudo que você está procurando. Então tudo que você precisa fazer é se comprometer a criar isso. A criar um mundo pacífico, alegre e amoroso, tanto para você mesmo quanto para todos ao seu redor. Cada dia pela manhã, se você começar seu dia com esse pensamento simples em sua mente, que hoje, onde quer que eu vá, eu criarei um mundo pacífico, amoroso e alegre. Se você cair centenas de vezes no dia, qual é a importância disso? Para um homem comprometido, não existe tal coisa como fracasso. Se você cair centenas de vezes, são centenas de lições a serem aprendidas. Se você se compromete dessa forma a criar aquilo que realmente importa, nesse momento sua mente fica organizada. Uma vez que sua mente fica organizada, a maneira que você pensa é a maneira que você se sente, sua emoção vai ficar organizada. Uma vez que seu pensamento e sua emoção estão organizados, suas energias ficarão organizadas na mesma direção. Uma vez que seu pensamento, emoção e energias estejam organizados, seu próprio corpo vai se organizar. Quando todos esses quatro estão organizados em uma direção, sua habilidade de criar e manifestar o que você quer é fenomenal. Você é o criador de muitas maneiras. Aquilo que é a fonte da criação está funcionando dentro de você a cada momento da sua vida. É apenas isso. Você manteve ou não o acesso a essa dimensão? Organizar os 4 elementos básicos de sua vida, validar esse acesso, existem ferramentas e tecnologias para fazer isso. Toda a ciência do yoga, toda a tecnologia a qual nos referimos por yoga é apenas sobre isso. Transformar você de um mero pedaço da criação para se tornar um criador. É meu desejo e minha bênção que todo ser humano nesse mundo tenha esse acesso a fonte da criação dentro de si, para que então ele possa funcionar aqui como um criador, não apenas como um pedaço de criação. Obrigado por se juntar a nós. Nos conte suas observações sobre este assunto nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outras pessoas a participarem deste caminho. Até breve!